Olá pessoal, a professora veio aqui gravar um vídeo para explicar o assunto que nós estamos estudando, que é o reino Monera. Então, o reino Monera, ele reúne seres unicelulares, são seres vivos que têm uma célula, e seres procarióticos, que são aqueles seres que não apresentam um núcleo definido. Os seus representantes são as bactérias e as árqueas. E há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres vivos, esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram então a ser classificados em dois domínios diferentes. As árqueas. Então vamos falar um pouco sobre esse grupo, né, que pertence ao reino Monera, as árqueas. Onde elas são encontradas, professora? Elas são encontradas em diversos ambientes, como por exemplo, em pântanos. Elas têm características que permitem elas sobreviver em ambientes com condições extremas, como por exemplo nos pântanos, que têm uma baixa disponibilidade de oxigênio. Elas também podem ser encontradas em salinas, onde há uma grande concentração de sal. E também elas podem ser encontradas em poças vulcânicas, onde a temperatura é muito alta. Vamos então agora falar sobre as bactérias. Elas são encontradas em diversos ambientes, como na água, no solo, no ar livre, e também associada a outros seres vivos. E uma coisa interessante é que há muitas bactérias associadas ao corpo humano. Elas se distribuem em diversos tipos de tecidos e órgãos. E muitas delas têm funções importantes para o corpo humano, para o corpo do ser vivo. No sistema digestório, por exemplo, há comunidades de bactérias que desempenham um papel importante, como por exemplo no processo de digestão de certos alimentos. E também elas são encontradas no intestino, que tem a função de regular o intestino. Vamos falar um pouco sobre a estrutura celular das bactérias. As bactérias, elas são seres microscópicos. O que é isso, professora? A gente consegue ver as bactérias? Não, elas são seres muito pequenos. A unidade de medida delas é chamada de micrômetros. Elas só são vistas no microscópio, devido a serem muito pequenas. Elas podem viver isoladas ou em grupos. Elas podem constituir colônias e também as suas células podem apresentar diversas formas. Como, por exemplo, as suas células podem ser arredondadas, que elas são chamadas então de cocos. As formas das bactérias então são a forma de bacilos, espiroquetas, vibrião e espirilos. São as 4 formas mais conhecidas das bactérias. As bactérias também possuem 4 partes principais, como a parede bacteriana, a membrana plasmática, o material genético e o citoplasma. Essas são as partes principais que constituem a célula da bactéria. Como as bactérias se reproduzem, professora? Elas se reproduzem por um processo que se chama divisão binária. Como acontece? Uma célula mãe se divide e forma 2 bactérias filhas idênticas. E esse processo de divisão celular se chama então divisão binária. E as bactérias, elas exercem ações muito importantes, elas são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. Por exemplo, nós temos as bactérias autotróficas, que elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento e elas são fontes de alimento para outros seres vivos. E nós temos as bactérias heterotróficas, que dependem de outro ser vivo para se alimentar.
Por exemplo, uma bactéria heterotrófica são as bactérias decompositoras e as bactérias parasitas. E de acordo com a sua forma de nutrição, as bactérias elas podem ser classificadas em bactérias autotróficas fotossintetizantes e bactérias autotróficas quimiosintetizantes. As autotróficas fotossintetizantes, elas são conhecidas como cianobactérias. Elas apresentam um pigmento chamado clorofila, que tem a função de realizar a fotossíntese. Nós temos também como exemplo as algas. As algas, elas são do grupo protista, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, e elas têm a capacidade, elas têm a função de realizar grande parte do gás oxigênio do planeta e habitam principalmente em ambientes aquáticos. As bactérias autotróficas quimiosintetizantes, elas realizam o seu processo de nutrição independentemente da luz. Bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Elas utilizam substâncias inorgânicas, como por exemplo composto de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir o seu próprio alimento, independentemente da luz. Vamos então falar um pouco sobre bactérias patogênicas. Bactérias patogênicas, elas podem causar diversas doenças ao ser humano e a outros seres vivos. Essas doenças podem ser simples, como uma cárie dentária ou uma acne, ou podem ser mais graves, como por exemplo hanseníase, meningite, tétano, cólera, leptospirose e a febre tifoide. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacinas, enquanto outras só podem ser tratadas com antibiótico. Vamos então falar um pouco sobre outro tipo de bactérias que tem uma ação muito importante nos ecossistemas, como por exemplo as bactérias decompositoras. Elas participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica, como por exemplo na reciclagem de folhas, organismos mortos e fezes, em substâncias mais simples que podem ser incorporadas novamente na cadeia alimentar. E as bactérias e a biotecnologia? A tecnologia, então, que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos com objetivos produtivos, é denominado biotecnologia. Elas são utilizadas para produzir o que, professora? Na produção de antibióticos, de vitaminas, de laticínios, vinagre e metano, que é um combustível. Por exemplo, é feito então com o uso de bactérias. Um dos produtos de interesse humano podem ser manipulados geneticamente, como por exemplo, algumas bactérias podem receber fragmentos de DNA de outros seres vivos a serem induzidos a produzir materiais de interesse como a insulina humana. Uma outra tecnologia que se utiliza em seres vivos se chama biorremediação. Há bactérias que podem ser utilizadas neste processo. Esse processo, então, emprega seres vivos com o objetivo para descontaminar ambientes que antes eram limpos e devido a algum acidente, devido a alguma catástrofe, esse ambiente ficou poluído, então se utiliza seres vivos para decompor essa matéria que poluiu o ambiente, como por exemplo, tem bactérias que são capazes de degradar óleos e outros poluentes, retirando-os do ambiente, tornando-os limpos novamente. Tá? Então essas são algumas informações que a professora trouxe para vocês sobre as bactérias, sobre o reino Monera, sobre as características, o processo de reprodução, os tipos de bactérias, as suas ações na natureza, na sociedade e também as bactérias que causam prejuízos ao corpo humano e a outros seres vivos, que são chamadas bactérias patogênicas. Ok? Eu espero que vocês gostem, tá? Beijo da professora!